Bom dia, primeiros anos. Estamos agora em modo online, então a partir de agora nossas aulas serão remotas a partir de vídeos e a partir também de videoconferências, online. Bem, sem mais delongas, vamos iniciar nossa revisão relativa aos assuntos do primeiro bimestre. No que ficou acordado com vocês, nós temos 3 conteúdos chaves para história, fontes históricas e evolucionismo. A prova de vocês está bem aqui ao meu lado, eu estou vendo ela ao mesmo tempo que eu estou conversando com vocês, então nossa revisão vai ter uma característica cirúrgica, precisa, certo? Ao mesmo tempo que eu vou fazendo a revisão para vocês, eu estou olhando aqui quais são as questões que vão cair, e a partir daí eu já vou dando para vocês a oportunidade de vocês conseguirem realizar uma boa prova por meio dessa revisão. Bem, vamos lá. Dando uma rápida revisão sobre aquilo que a gente viu em sala de aula, a pré-história humana. Podemos dizer que a pré-história humana foi o período da história mais extenso da humanidade, ou seja, superior à antiguidade, superior à medievalidade, superior à modernidade e superior também à contemporaneidade, que é o período mais curto dos períodos históricos. Durante a pré-história, nós não temos muitas fontes históricas, ou seja, o historiador ele não tem tanta amplitude, ele não tem tanta compreensão, tanto conhecimento, porque não existem fontes históricas que possam dar ao historiador a capacidade dele ter um saber mínimo sobre o que se tratava da pré-história. Devemos lembrar que os sujeitos humanos do passado, os da pré-história, eles não sabiam ler nem escrever, então não deixaram nada escrito, não deixaram nenhum registro escrito. E isso dificultou um pouco o acesso do historiador em relação às culturas do passado, às tradições do passado. E a partir daí nós temos 2 períodos históricos, na verdade são 3. Só que dentro da pré-história, os mais importantes são o Paleolítico e o Neolítico. O Paleolítico é aquele que fala da pedra lascada, ou seja, é o período que vai do começo da pré-história humana, ou seja, do surgimento dos primeiros hominídeos, há 3,5 milhões de anos atrás, até o equivalente à descoberta do fogo, ou para alguns historiadores, o desenvolvimento da escrita. O Paleolítico, pessoal, nós temos uma característica na humanidade no qual os seres humanos eram nômades, ou seja, eles não tinham capacidade de controlar os seus próprios recursos. Na verdade, eles eram muito mais reféns de natureza do que dominadores dela. Então, podemos dizer que do começo à metade da pré-história, nós temos o período paleolítico, no qual a humanidade não tem compreensão sobre a sua própria força. Na verdade, a humanidade era muito mais presa do que caçadora. E da metade para o final, nós temos o período neolítico, no qual se caracteriza na sedentarização da humanidade, ou seja, a humanidade passa a se sedentarizar, fixar-se em um só local. E isso vai possibilitar o surgimento do processo de escrita, o processo de construção do Estado, o processo de comunização da sociedade, e a partir daí nós temos uma nova sociedade humana, uma sociedade muito mais evoluída, mais avançada, muito mais compreendedora de suas aptidões, não é? Bem, então, vamos lá, no que diz respeito à pré-história. Podemos dizer, então, que ao chegar na metade da pré-história, nós temos uma inovação, ou seja, uma transformação. Essa transformação ela vai ser considerada por muitos historiadores como a revolução mais importante da história humana, ou seja, a transformação que mais impactou na sociedade humana, que é a chamada Revolução Neolítica. Sublinhe isso aí, por favor. Revolução Neolítica, mas também conhecido como Revolução Agrícola. Apesar de ser simples ao nosso olhar, a Revolução Agrícola possibilitou ao ser humano o controle sobre os seus próprios recursos. A partir da Revolução Neolítica, temos o ser humano construindo, produzindo, fabricando seus utensílios com maior propriedade, e isso vai possibilitar que o ser humano não fique mais refém da natureza, se fixe em um só lugar e a partir daí ele consiga toda a aptidão para a sobrevivência. Isso vai possibilitar o desenvolvimento da humanidade.
a evolução humana como a gente conhece atualmente. Tudo isso por causa da Revolução Agrícola, que tem a possibilidade do sedentarismo, ou seja, da sedentarização da humanidade, a humanidade fixar-se em um só lugar a partir do meio da agricultura e da pecuária ao produzir seus próprios alimentos, não é? Isso vai possibilitar a formação da sociedade humana aos critérios que a gente conhece atualmente. Lembrando, pessoal, que a Revolução Neolítica ela acontece no final do Paleolítico, certo? E a partir dela nós temos o surgimento do Neolítico, que é o período da Idade da Pedra Nova, no qual o ser humano, a partir de agora, se sedentariza, ok? Lembrando que tudo na história é um processo lento, é um processo burocrático, é um processo que leva muito tempo a acontecer. Então não foi do dia para a noite, tá bem? Mas no final do Paleolítico nós temos essa mudança, essa transformação que foi importante para a sociedade humana. Sabemos, pessoal, que a pré-história ela começa há 3,5 milhões de anos atrás com o surgimento do primeiro hominídeo Australopithecus afarensis. Foi o primeiro a conseguir se desvincular da ordem dos primatas, como a gente conhece atualmente, e se consagrar como uma família própria, ou seja, a família dos hominídeos. Dentre a família dos hominídeos, só existe apenas uma espécie humana, que é a Homo sapiens sapiens, que é justamente a nossa. Porém, para chegarmos a essa espécie, houve todo um avanço evolucionista, ou seja, houve avanços, saltos evolutivos que levaram desde o Australopithecus afarensis ao Homo erectus, ao Homo habilis, ao Homo de Neandertal, ao Homo sapiens, que levou ao Homo de Neandertal, ao Homo de Cro-Magnon, ao Homo sapiens sapiens, e a partir daí nós temos saltos evolutivos dentro da pré-história. Ou seja, no começo da pré-história nós não tínhamos seres humanos compreendedores de suas potencialidades. Nós temos muito mais hominídeos, ou seja, nós temos animais sem ser dotados das rações, que vivem apenas a sua própria sobrevivência. E isso foi, de certa forma, bastante construtivista no avançar do ser humano, na evolução do ser humano. Então, por exemplo, podemos dizer que nossa espécie é Homo sapiens sapiens e não, apesar de ser descendente do Australopithecus, não tem mais nada a ver com o Australopithecus. Hoje nós temos a capacidade intelectiva muito superior a deles, nós temos uma forma física superior a deles, não é? Eles foram o primeiro, porém não significa que são também o nosso agora, o último, né? Eles foram o primeiro, não existem mais. Só que foram necessários para o desenvolvimento evolutivo da espécie que nós somos hoje, que é Homo sapiens sapiens, a espécie humana. Certo, voltando aqui à pré-história. Sabemos que existem o Paleolítico e o Neolítico, certo? A principal diferença entre esses dois períodos dentro da pré-história é que um é caracterizado pela presença do nomadismo e o outro é caracterizado pela presença da sedentarização humana, no qual o ser humano ele se fixa em um ambiente e a partir daí ele consegue controlar os seus próprios recursos, consegue ser dominador de sua própria sobrevivência, controlador de sua própria sobrevivência. Ele caminha com seus próprios pés e não precisa mais da natureza para nada. Ou seja, a natureza se torna serva dos interesses humanos e não o contrário. Então, a partir daí, podemos dizer que na pré-história temos o nomadismo. No Paleolítico temos o nomadismo. E a partir do Neolítico nós temos o processo de sedentarização, marcado pela presença da agricultura e da pecuária na produção de alimentos, certo? No controle da sobrevivência humana.
E lembrando que o Paleolítico ele tem uma duração muito mais extensa do que o Neolítico, certo? São mais ou menos 3 milhões de anos no passado. Então é claro que supera qualquer outro período histórico no qual a humanidade esteja presente. O Paleolítico é, sem dúvidas, o período histórico mais extenso da história humana, mesmo estando presente dentro da pré-história. O Paleolítico é superior ao Neolítico. Eu estou demorando assim, pessoal, porque eu estou lendo as questões e a partir daí eu estou dando, né, aquelas velhas dicas marotas. Bem, pessoal, a partir do Neolítico, nós temos uma outra humanidade. Se a gente fosse colocar o ser humano pré-histórico do Paleolítico e o ser humano pré-histórico do Neolítico, temos dois seres humanos diferentes. Um, ele vive de acordo com aquilo que a natureza tem a oferecer. E o outro, ele controla seus próprios recursos, ok? Então, a partir do Neolítico, nós temos a sedentarização humana, que vai promover o quê? Que vai promover o surgimento do primeiro poder político, que vai ser o teocrático. Nós temos, por exemplo, a criação das primeiras cidades, que não serão cidades iguais a nossas, é claro. As cidades antigamente, na pré-história, a maior delas tinha no máximo 10 mil habitantes, né? E já era considerada uma grande cidade naquele tempo. Devemos levar sempre isso em consideração ao fazer análise sobre o passado, certo? Devemos lembrar que o modo de produção era o modo escravista. O trabalho ele não era assalariado e nem era livre, era por meio de ataques às cidades-estados. Devemos lembrar da cultura da violência que era presente dentro da pré-história e também dentro da antiguidade, no qual a violência justificava as ações do indivíduo. Se eu atacasse uma cidade-estado, que era uma cidade independente, quer dizer que minha cidade-estado era superior, e o meu Deus iria olhar muito mais para mim do que olharia para a cidade-estado vencida, não é? Por meio das oferendas e tudo mais, podemos dizer que a violência se cristalizou na antiguidade, e isso vai fortalecer a violência, vai fortalecer as contradições e os conflitos presentes na humanidade. E a partir daí nós também temos a invenção da escrita, certo? A partir do Neolítico nós temos a criação de todas esses complementos, habilidades, competências, e elas se tornaram muito mais visíveis no surgimento da antiguidade. Ou seja, a partir da antiguidade podemos dizer que essas competências se tornam mais visíveis, tanto ao modo de produção escravista, como o modelo político teocrático, que é a união do Deus em relação ao rei. O rei parece que tem um poder acima que os demais seres humanos, ele é entendido não só como ser humano, mas também como Deus. Veja, por exemplo, o faraó, não é, que também ele encarna uma preposição divina e tudo mais, certo? Então não podemos confundir o nomadismo presente, por exemplo, e a primitividade do período paleolítico em relação ao neolítico. No neolítico nós temos seres humanos muito mais avançados, muito mais competentes em vários atributos do que em comparação ao paleolítico, ok? Bem, só lembrando que a principal diferença entre o período paleolítico e o neolítico é o processo de sedentarização humana, que foi provocada, sublinha esse termo, por favor, evolução neolítica ou evolução agrícola, que promoveu a sedentarização da humanidade e o surgimento das primeiras cidades, por meio da domesticação dos animais e por meio da produção de alimentos via agricultura, não é? Vai ser a principal característica que irá marcar essas duas fases históricas presentes na pré-história, tá bom? Pessoal, a sexta questão é uma questão interpretativa, certo? Você vai ler a questão e a partir daí você vai interpretá-la de acordo com o que o texto ele tenta mostrar, ensinar, demonstrar dentro do seu conteúdo, certo?
Não vai fazer muita diferença eu falar, por causa que realmente é a partir da sua leitura em relação ao texto que você vai conseguir chegar à resposta, por meio da interpretação e da comparação dos dois textos presentes dentro da questão 6, certo? Ok? Levando em consideração tudo que eu falei anteriormente. Bem, pessoal, saindo agora do aspecto pré-histórico e indo aqui para o aspecto teórico, vamos entender como é que a mitologia ela começa a surgir na história humana. E a partir daí nós temos uma análise científica no qual vai esboçar dois pensamentos, né? Um pensamento científico e outro pensamento religioso. E esse pensamento religioso é aquele que se torna muito mais popular, é aquele que se torna muito mais inserido dentro do contexto da humanidade durante a antiguidade, certo? Que é a questão do evolucionismo e do criacionismo, que são dois pensamentos que convergem sobre a origem da humanidade. O evolucionismo busca explicar as razões, compreender as questões centrais, tentar analisar de maneira muito mais complexa como é que a humanidade conseguiu se desenvolver até os dias atuais, não é? E o outro, nós temos um pensamento religioso. E esse pensamento religioso, ele tem o objetivo de não explicar em sua totalidade como é que a humanidade ela conseguiu se desenvolver. Tenta explicar os critérios divinos, os critérios de crença, os critérios de imaginação, imaginativos, e também perspectivos das próprias tradições humanas, e a partir daí esboça-se uma origem divina, uma origem humana relacionada ao divino, de acordo com as tradições localizadas naquele grupo em questão. Por exemplo, lá no Egito Antigo, pensava-se que Ra, o Sol, ele praticamente interferia em todos os aspectos da vida humana. Isso também esteve presente na origem da humanidade. Nós também temos, por exemplo, uma mentalidade asteca lá na América Central, no qual dizia-se que o ser humano nasceu do milho, que era o fruto sagrado para os astecas. Enfim, a mitologia ela vai ser construída de acordo com as tradições culturais de determinado grupo, E a partir daí, pessoal, nós temos dois pensamentos que se tornam os pensamentos predominantes durante a história humana, pelo menos no começo da antiguidade até os dias atuais. De um lado, nós temos o criacionismo, que é o pensamento religioso cristão, judaico e também islâmico sobre como a humanidade ela começou a existir na história do planeta Terra, E a partir daí podemos dizer que a principal característica do criacionismo é justamente pelo próprio nome, pelo sentido cognitivo da palavra, desperta criação, no qual Deus planeja tudo que existe e existirá, tudo que existe ou deixa de existir. Então, a nossa existência não tem nada a ver com a nossa vontade, na verdade é tudo um propósito divino, e a partir daí esse propósito divino criou, como vocês bem sabem, lá na história do Gênesis, Adão e Eva, e a partir daí nós temos o surgimento da humanidade, ligado também à história dos hebreus, como foram eles que desenvolveram o monoteísmo, então eles vão ser colocados como protagonistas, o grupo histórico protagonista na sociedade humana, de acordo com a visão religiosa criacionista, certo? Então, de maneira mais resumida, o criacionismo ele tenta explicar de maneira rápida, simplista, de maneira decisiva e cirúrgica que foi Deus que fez, Deus quis, Deus faz e Deus fez, E a partir daí, tudo aconteceu de acordo com a vontade divina de Deus, Esse é o pensamento criacionista, era o pensamento único que era aceito até a idade contemporânea, mais precisamente até o século XIX, quando começa a existir outras teorias, E a teoria evolucionista começa a entrar em um paralelo, em concorrência com a teoria criacionista religiosa, ok? Bem, pessoal, se o criacionismo tenta explicar a origem humana a partir da criação divina de Deus em relação ao ser humano, o evolucionismo ele tenta explicar a história humana por meio de saltos evolutivos, ou seja, a gente descende de espécies inferiores a nós. E a partir da evolução, que é a evolução? A evolução são transformações genéticas que acontecem no interior do nosso organismo, que determinam que nosso organismo se adapte conforme o ambiente que a gente vive. Por exemplo, há 500 mil anos atrás,
talvez nós tínhamos uma outra competência física. Por exemplo, nós éramos muito mais competentes, vamos colocar essa palavra, competentes ao nadar, competentes ao caçar. Talvez nossa resistência física ela fosse muito melhor, porque todas as gerações precisavam ter essa coragem para poderem conseguir a sua alimentação, e a partir daí precisavam colocar a sua vida em risco, não é? Então nosso organismo ele conseguiu preparar por meio da nossa instrução genética que nosso corpo tivesse habilidades para essa sobrevivência. No momento que isso não foi mais necessário, podemos dizer que nosso organismo se preocupou com outras coisas, por exemplo, melhorar a questão da visão, não é? Melhorar a questão do paladar, a questão da nossa audição, se preocupou em vez dos aspectos físicos fundamentais para a nossa sobrevivência, aspectos físicos fundamentais à nossa intelectualidade, à nossa intelectividade. Por exemplo, o Australopithecus, ele tinha um crânio muito menor e uma mandíbula muito mais grosseira. No momento que não foi mais preciso dessa mandíbula grosseira, a caixa craniana aumentou. Por quê? Porque não houve mais necessidade de se criar proteínas dentro do nosso DNA para poder aumentar os nossos dentes. Não era mais necessário. Então a evolução justamente prevê isso, não é? Que o nosso genes consiga adaptar o nosso corpo de acordo com aquilo que nosso corpo precisa, de acordo com a realidade que a gente precisa. Pois bem, pessoal, podemos dizer que o evolucionismo ele se baseia em uma premissa. Sublinhe essa palavra, por favor. Seleção natural. Essa premissa explica todos os fundamentos do evolucionismo. E o que é seleção natural, professor? Seleção natural é a natureza que seleciona. Ela vai selecionar quem? É o mais forte? É o mais inteligente? Não. É aquele que consegue se adaptar conforme as circunstâncias. Por exemplo, em uma guerra nuclear hoje, entre Estados Unidos, entre China e entre Rússia, o único animal que teria condições para sobreviver, acredite se quiser, é a barata. Por quê? Porque ela poderia se refugiar no interior das cavernas e a radiação não chegaria naqueles lugares. Ou seja, pessoal, a seleção natural não tem nada a ver com força, inteligência ou beleza. A seleção natural ela parte do princípio no qual a natureza seleciona aquele que tem mais chances para a sobrevivência. É uma regra evolucionária, certo? E a partir daí, os organismos humanos, né, eles conseguem se adaptar de maneira conforme as necessidades naturais, certo? Isso acontece não só com seres humanos, mas sim com todos os animais, com as plantas, com todos os seres vivos, certo? Eles se adaptam conforme as suas necessidades. Pessoal, saindo da questão do evolucionismo e criacionismo, entrando agora para o nosso primeiro conteúdo a ser estudado em sala de aula, que foram as fontes históricas. Devemos lembrar, pessoal, que o historiador ele não cria os fatos no qual ele estuda. Ele não pode simplesmente inventar os fatos, ele não é literato, ele não é um dramaturgo, ele não é um escritor que cria os fatos à vontade, de acordo com a conveniência da história. O historiador ele só pode contar aquilo que for verdade. Aquilo que não é verdade não é de interesse da história e muito menos do interesse do historiador. O historiador é aquilo que narra aquilo que já aconteceu, não é? É ele que transmite o conhecimento necessário para se ter uma compreensão mais ampla daquilo que passa sobre o presente. É a partir da investigação do passado que nós temos um arcabouço maior de intelectualidade para entender o nosso presente, não é? E a partir daí, pessoal, podemos dizer que as fontes históricas, elas servem ao historiador como uma forma de ir ao passado. Qualquer coisa, olha só, qualquer coisa que transmite uma memória, que transmite uma lembrança do passado, é considerado uma fonte histórica. Por exemplo, um vestido de sua avó, que transmite algum tipo de realidade passada, também é uma fonte histórica. Um diário antigo também é uma fonte histórica que narra as ações de uma pessoa em um determinado período histórico. Ou seja, tudo que acontece no passado e é transmitido em um vestido, em uma foto, uma fotografia, em um vídeo ou em um tipo de registro escrito é considerado uma fonte histórica, ou seja, é uma lembrança para o historiador conseguir ter uma análise sobre o passado, um estudo sobre o passado, certo? Então, fonte histórica não é apenas documento escrito, é tudo aquilo que transmite uma lembrança do passado, um registro, uma lembrança, uma memória, certo? Bem, pessoal, se o historiador ele
precisa das fontes históricas para poder se orientar no passado, então ele precisa compreender quem são os sujeitos da história. Antigamente, os historiadores afirmavam que os sujeitos da história eram os grandes líderes, eram os reis, eram os governantes, eram os presidentes, eram os prefeitos, eram os únicos a serem lembrados em um determinado período de tempo. Essa visão ela foi batida, ela não existe mais. O historiador hoje considera que todas as pessoas, elas são sujeitos da história. Eu, você, todos que estão fora da nossa casa, que estão ao redor de nossa vida são sujeitos históricos, porque partilham em um momento da história. Sou eu, a minha esposa, meu filho, são os professores, é a diretora, é a gestão, é os alunos, todos vocês fazem parte da história. Então, de certa forma, todos também são sujeitos da história. Tanto Napoleão como o mais humilde soldado Napoleão, tanto como o próprio Hitler, como o próprio soldado de Hitler, não é? Então, todos os sujeitos históricos são seres humanos que partilham em um tempo, em uma parte do tempo, certo? E a questão 10 remete tudo isso, tá bom? E a partir de sua interpretação, você vai ser direcionado à resposta de acordo com aquilo que a questão 10 vai fazer. Pessoal, tudo que eu falei aqui vai cair na prova, certo? Foi uma revisão boa, eu acho que eu fui bem fiel àquilo que eu vou passar para vocês. É uma nova realidade, é um novo momento. Eu sei que é difícil para vocês, é difícil também para mim. Eu não pensava que eu pudesse realizar essa aula. Acredito que agora talvez seja mais fácil as próximas videoaulas. Isso aí se vocês quiserem também, não é? Eu posso me disponibilizar mais vezes, tá bom? Agora vocês precisam marcar comigo. Eu quero que vocês tenham uma conversa então comigo para a gente agendar, para a gente oficializar esse encontro, tá ok? Para não ser uma coisa, eu vou fazer o vídeo, mas não chegou a ninguém, para evitar essas coisas, né? Que vocês sabem que existe. Eu estou me adaptando, creio que vocês também, e eu creio que a gente vai se fortalecer juntos. Bem, pessoal, então é isso. Abraço a vocês, certo? A média de vocês vai ser as atividades. Todas são 4, tá bem? 4 fechamentos. Cada um vai falar 2,5 pontos. E a prova em questão que está aqui ao meu lado e que vocês irão realizar a próxima semana. Ok? Abraço. Tchau, tchau.